Ok, preparado agora para entrarmos no universo dos títulos de renda fixa? Então vamos conhecer os diversos produtos que temos neste tipo de investimento, ok? Então o primeiro, os primeiros títulos de renda fixa, LCI e LCA, ou seja, letras de crédito. E nós temos aí as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio. São bem semelhantes, tá? O que são esses títulos? Primeiro, são títulos de dívida. Você já conheceu e já viu a diferença entre renda fixa e renda variável. Renda fixa, só lembrando, é o ato de emprestar dinheiro. E para emprestar dinheiro é necessário a emissão de um título, para que haja um lastro, e que se certifique aquele processo de empréstimo entre o agente superavitário, o investidor, e aquele que está tomando crédito. No caso, neste exemplo, uma instituição financeira, uma empresa. Então é um título de dívida para a letra de crédito imobiliário. As garantias estão lastreadas a esse tipo de operação, aos empréstimos e financiamentos imobiliários, que são originados através dos financiamentos de imóveis. E qual é o prazo de vencimento de uma LCI? Ele não pode superar os vencimentos desses créditos. Então, deve ser casado, como você também já viu e eu já falei sobre isso. Então, toda a relação de empréstimo, dependendo muito da classe do ativo, ela deve casar a sua emissão, seu prazo de vencimento, também casar com o prazo dos empréstimos e dos financiamentos, tá? E aí, a remuneração de uma LCI, ela pode ser pode ser pré-fixada ou então indexado a índice de preço, normalmente IPCA. E aí, aquela forma híbrida, IPCA mais uma taxa pré-fixada. Possuem carência na sua emissão. E aí, quando há carência, quer dizer o seguinte, na maioria dos casos, não é possível resgatar esse título antes do prazo de carência. Ok? E a LCA, o que se diferencia em relação à LCI? Os lastros, as garantias. Enquanto a LCI, as garantias vêm das operações de financiamento de imóveis, na LCA as garantias vêm daquela relação de crédito que ocorre no agronegócio. Aí é o produtor rural, cooperativa de crédito, alguma instituição, uma empresa ligada ao agronegócio que faz aí acesso ao crédito, toma crédito, e aí esses créditos, que para as instituições financeiras são direitos a receber, podem ser lastreados, pode servir de garantias para que seja então esse lastro criado à emissão de uma LCA, assim como ocorre com a LCI. E também oferece o mesmo tipo de remuneração, podendo ser pós-fixado, pré-fixado ou por índice de preços. IPCA é o mais comum. E, claro, também contam com a carência. Ok, e quais são os prazos mínimos de vencimento desses títulos? Tanto para a LCI e para a LCA, o prazo mínimo para índice de juros é de 90 dias. E o que seria índice de juros? Quando está atrelado ao DI, a Selic ou outros índices semelhantes, ok? Já para índice de preços, como o IPCA ou IGPM, esse prazo para a LCI é de 12 meses, igualmente através da LCA, e para índice de preços, quando a atualização ocorre de forma mensal, então para LCI o prazo é de 36 meses. Por que nós não temos esse prazo para LCA? Porque normalmente as operações de LCA têm um prazo mais curto, tá? Porque as operações do agronegócio servem ali para sustentar a produção, o cultivo dos agricultores, dos produtores rurais, e normalmente o prazo médio dessa carteira é de 12 meses. Então, por isso que nós não temos uma opção com prazo mais longo. A LCI, portanto, é comum ver em corretoras ou bancos de investimentos diversas LCIs com prazo mais alongado, como diz aí no exemplo, 36 meses em caso de índices de preços com atualização mensal. E esses títulos contam com a garantia do FGC. Por quê? Porque são emitidos por instituições financeiras. Então, todo título emitido por instituição financeira, exceto alguns que nós vamos ver, contam com a garantia do FGC. Lembrou,
Imóveis ou agronegócio, como LCI e LCA, quando lembrar imóvel ou agronegócio, é isento de imposto de renda para a pessoa física. Então, nesse caso, os dois lembram e os dois são isentos para esse público investidor. Certificado de depósito bancário, o famoso CDB, quem não conhece, quem nunca ouviu falar, né? Pois é, trata-se de um título de dívida em que as instituições financeiras que emitem com a finalidade de captar recursos dos agentes superavitários e aí aproveita esse recurso em caixa, né? Esse recurso dentro da instituição para emprestar para os agentes deficitários, ou seja, aqueles que precisam tomar crédito para diversas finalidades. E aí, entre essa intermediação, obviamente, a instituição ganha no seu spread, que é a diferença entre o que se paga na captação e o que se ganha ao aplicar esse recurso, ou seja, emprestar aos agentes deficitários. Qual é a forma de remuneração? Pós-fixado, pré-fixado e também por índice de preço. Normalmente, IPCA mais uma taxa pré-fixada. Permite resgate antecipado, sim. Né? Existem vários aí com liquidez imediata, né? Ou seja, liquidez diária, ou outros tipos de liquidez. E podem ser negociados no mercado secundário. Ou seja, um investidor que deseja se desfazer desse título, ele também pode tentar essa negociação direta no mercado secundário, ou seja, de um investidor para outro investidor. Conta com a garantia do FGC, porque é emitido por uma instituição financeira, porém não lembrou imóvel, não lembrou agronegócio, não é isento de imposto de renda para a pessoa física. E a letra financeira? Também são títulos de dívidas emitidos pelas instituições financeiras, mas, diferentemente do CDB, as letras financeiras captam recurso pro longo prazo, por isso que o seu vencimento acaba sendo superior a 2 anos. Normalmente são encontrados ou seja, sua remuneração de forma pós-fixado ou pré-fixado. Não permite resgate antecipado, ok? E o seu valor mínimo, né, é exigido a um ticket mais elevado, a partir de R$50 mil. É comum ver letras financeiras sendo negociadas aí no mercado. Não conta com a garantia do FGC e também não conta com isenção para a pessoa física. Mesmo sendo um título emitido por uma instituição financeira, essa é uma exceção que não conta com a garantia do FGC. DPGE, ou Depósito a Prazo com Garantia Especial. É um título que é pouco negociado, pouco se vê no mercado, mas que por conceito, por existir, e tem algumas características, é cobrado sim no dia do seu exame. Então, é bom sabermos. O que é o DPGE? Ele é um título de dívida também, mas ele foi criado para auxiliar as instituições financeiras, aquelas de pequeno e médio porte, para ajudar aí na captação de recursos. E em 2012, o Conselho Monetário Nacional acabou criando o DPGE-2. E esse DPGE-2, diferente do DPGE-1, conta com a garantia do FGC de até 40 milhões. Veja só, é o único título que você verá que conta com uma garantia que pode chegar até 40 milhões de reais. E os prazos desse DPGE devem ser ajustados aos vencimentos dos empréstimos, ok? Ambos podem ser pós-fixado ou pré-fixado, ou seja, DPGE1 ou DPGE2 podem ser emitidos oferecendo remuneração pós-fixado ou pré-fixado. Não pode ter prazo inferior a 6 meses e prazo superior a 36 meses. Então, lembrando, apenas o DPGE2 vai contar com a garantia do FGC de até 40 milhões. Ambos não são isentos de imposto de renda para pessoa física. Cédula de Crédito Imobiliário, CCI. Também é um título de dívida emitido por um credor, que é originado pelos créditos imobiliários, normalmente utilizados, esses CCIs, para a emissão de CRIs, pois eles podem ser negociados independentemente de autorização do devedor. Ou seja, uma pessoa física foi até uma instituição financeira, foi emitido um CCI, ou seja, ele emite, ele está emitindo,
Então, por isso é um título de crédito. E aí, esse título tem originação aí através dos créditos imobiliários. E, normalmente, essas CCIs acabam servindo ali de lastro para a emissão dos CRIs, né? Certificados Recebíveis Imobiliários, que vamos conhecer logo à frente. Eles podem ser remunerados de forma pós, pré e por índice de preços. Não contam com a garantia do FGC e não são isentos de IR para a pessoa física. Aí, chegamos aos CRIs e CRAs, ou Certificado de Recebíveis Imobiliários, ou Certificado dos Recebíveis do Agronegócio. Ambos são títulos de dívida e são emitidos por securitizadoras. Lembre-se, as securitizadoras não são instituições financeiras. Tá? Então é uma empresa criada para esse fim específico. Ele cria, né, esses títulos, os CRIs e os CRAs, lastreados em créditos que vêm da onde? Né, dos créditos imobiliários e dos créditos do agronegócio. E aí ele confere ali um valor ao mercado a esse título e negocia, né, com condições um pouco melhores que a LCI e a LCA. Por quê? Porque eles não contam com a garantia do FGC, ou seja, o seu risco de crédito acaba sendo mais elevado quando comparado a LCI e uma LCA. CRI e CRA, comumente emitida aí por grandes empresas, tá? A gente vê muito empresas de infraestrutura ligadas aí à construção civil. Nós vemos aí empresas ligadas ao agronegócio, Marfrig, JBS podem emitir CRAs, tá? Então grandes empresas fazem utilização também desse meio para a emissão de CRIs e CRAs, que é uma forma também de captar recursos. Os grandes players, né, grandes, médios, pequenos players aí também ligados ao agronegócio, que sustentam a cadeia, né, ali de produção de grãos, como milho e soja, que vendendo insumos e recebendo grãos, também fazem muita captação via emissão de CRA. Aí em alguns exemplos, AgroGalaxy e outros players conhecidos no mercado. Então a remuneração pode ser pós-fixado, pré-fixado e também por índice de preços. Então lembrando, o papel securitizar nada mais é que transformar direitos creditórios em títulos negociáveis no mercado. E cabe a uma securitizadora, né, o papel de securitizar um título, ok? Então, entendido isso, quando você ouvir falar de CRI e CRA, lembre-se, foi emitido por uma securitizadora, por não ser uma instituição financeira, não pode contar com a garantia do FGC. Lembrou imóvel, lembrou agronegócio? Sim! Então, ambos os títulos são isentos para pessoa física. Cédula do produtor rural, famosa CPR, muito comum aí nos bancos ligados ao agronegócio, como o Banco do Brasil e também cooperativas de crédito. Ele é um título que representa a promessa da entrega, né, de pagamento através da entrega de produtos rurais. Então ele pode conter ou não garantia, vai depender da instituição financeira. É bom lembrar, é bom você entender, inclusive, que a cédula do produtor rural é uma confissão de dívida. Então, o produtor rural vai até uma instituição e diz, olha, preciso antecipar um recurso, seja para produção, né, cultivo ou comercialização. Então, estou precisando de recursos para essa finalidade. Então, estou vindo aqui emitindo uma carta, uma cédula, né, do produtor rural, porque eu preciso desse recurso. Você, instituição financeira, me antecipa esse crédito, mediante as condições que você me apresentar? Aí, normalmente, a instituição acaba aceitando após uma avaliação de risco, claro, né, um risco de crédito, daquele emissor, que é o produtor rural, ou uma associação, ou então uma cooperativa, e aí é feita a emissão da CPR, ok? Pode ser pós ou pré-fixado e a antecipação de crédito ocorre para esse produtor rural que tem o compromisso aí com o seu cultivo, a sua produção ou comercialização. Não conta com a garantia do FGC, porque não é emitido por uma instituição financeira, como você acabou de entender, mas sim, são isentos de IR para a pessoa física, ok? Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio, CDCA. É um título pouco, né, incomum no mercado, não tem muita negociação, pouco se vê, mas para você entender, ele é um título também que representa a promessa de pagamento
mas está vinculado a direitos creditórios originados no quê? No agronegócio. Por isso o nome CDCA. Percebeu aqui que a CPR também tem essa origem? E a CPR, portanto, acaba sendo um tipo de lastro para a emissão de uma CDCA. Então aquelas cooperativas que acabam tendo uma negociação com o produtor rural também podem fazer a emissão de CPR, né, a título de negociação com o produtor rural, para antecipação de insumos, né, ou negociação de grãos. E aí essa CPR, ou seja, esse direito creditório, acaba servindo de lastro para a emissão de uma CDCA por uma cooperativa de crédito. Podem ser pós-fixada ou pré-fixada. Não contam com a garantia do FGC e o CDCA não é isento de imposto de renda para a pessoa física.